Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast No Ar com a Capital Aberto. Agora eu recebo aqui o Márcio Teixeira, que é head da securitizadora da Opea e também sócio lá da Opea. Márcio, obrigado pela presença aqui com a gente hoje. Para conversar a nossa conversa aqui, queria perguntar como é que você chegou na Opea, de onde você veio, como é que foi essa chegada lá e um pouco o que significa ser o responsável ali pela parte da securitizadora. Acho que primeiro eu queria agradecer o convite, é super bacana estar aqui nesse cenário, nesse universo que a gente está hoje aqui da Febraban. É um prazer inenarrável. Eu tenho uma história com o Grupo Vortex, então para mim é gratificante estar aqui. Eu sou engenheiro de formação, filho de engenheiro de obra, assim, aquele bem padrão. E quando eu, adolescente, quis fazer faculdade, era filho, meus irmãos eram engenheiros, meus tios eram engenheiros, a família inteira. Então eu achei que eu ia para uma obra em algum momento da vida. Mas quando eu entrei na engenharia, eu falei, eu não sei se eu acho que esse negócio é para mim, eu sou um cara mais diferente dessas coisas. E fazendo estágio, quando eu fui começar aquela vida de fazer estágio, um dia um primo de um amigo estava precisando de um estagiário, queria um engenheiro. E curiosamente era na primeira securitizadora do Brasil, que foi fundada há 35 anos atrás. Eu não sabia onde eu estava inserido. E eu caí de paraquedas ali na Cibracert. Estágio você não escolhe muito, não escolhe né? muito. Você vai aonde você está estudando, ali, puta, vamos lá. E por não ter muita influência dentro de casa, de mercado de capitais, nem nada, foi um tiro no escuro. E ali eu tive um mentor, um cara que me ajudou muito, me ensinou muito, e eu fui gostando muito dessa indústria, fui entendendo que securitização é muito mais do que esperar dinheiro, tem a ver com economia real, tem a ver com a junção, né, do mercado de capitais ali com financiamento, com crédito, com desenvolvimento social. E fiquei muitos anos trabalhando nessa indústria, passei por um período na própria Vortex, quando estavam começando ali, acho que eram 20 pessoas, criei uma carreira ali, e em 2024 a Flávia me ligou e falou, vamos conversar, a Flávia que é a CEO da Opea hoje. E a gente teve uma conversa muito bacana. Eu nem estava mais assim, tão entusiasmado em continuar no mercado de capitais, estava tentando mudar minha vida um pouco. Mas ela me mostrou um projeto que eu me conectei muito forte com o valor da companhia, com a ideia do que se esperava para a Opea como um todo. E eu cheguei lá no meio de uma grande revolução, a gente estava reestruturando a companhia, reestruturando as áreas de gestão e junto de um M&A em que a Opea estava comprando a segunda maior securitizadora do mercado, que era a Tru. Então, era um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Muita gente, muita mudança. Mudança, gente, reestruturação, processo. Inclusive, quando eu conto a minha história da Opea, eu falo assim, cara, eu cheguei aqui, eu não tinha cargo, eu não tinha time, eu não tinha nem nome no Teams, era só meu nome. E eu fui recapitulando a vida dentro da securitizadora. E não era qualquer securitizadora, já era a líder de mercado. A história da Opea ela se mistura muito num crescimento orgânico e inorgânico. A Opea ela é uma dissidência da antiga RB Capital, da securitizadora. Um time de 12, 13 pessoas saíram e iniciaram a Opea já com uma carteira de securitização. E ela naturalmente foi crescendo, obviamente, porque era uma grande securitizadora, de pessoas com muita experiência. E a gente foi fazendo alguns M&As que foram crescendo essa parte mais inorgânica. Foram 2 compras de outras securitizadoras, mais compras de uma empresa de tecnologia que usa blockchain para smart contract, já lá na ponta do imobiliário, um servicer. E aí, nesses 2 anos e meio, a companhia saiu de 100 e poucas pessoas para 380 pessoas, um estoque de 1.300 operações. Eu falo com o time assim, cara, isso aqui é um Titanic. Hoje em dia, 2 graus de mudança por lado já vira um barco inteiro, já é uma mudança muito grande. Então, a minha carreira ela foi sendo construída muito em volta do mercado de capitais na securitização como prestador de serviço, que é um negócio que eu sou apaixonado hoje. Eu acho que a securitização tem um poder inenarrável de ajudar a fomentar o crédito robusto, o crédito estruturado e desenvolver o país. Assim. Então, eu peguei várias frentes nesse sentido. E quando eu cheguei lá, era isso, assim, era um momento de turbilhão. E a gente foi reestruturando a companhia devagarinho, colocando gente nova, colocando cabeças dos lugares certos. E eu estava ali na frente da gestão das ofertas, fazendo toda a parte de relacionamento com o investidor, toda a parte de relacionamento com os nossos devedores, construindo processos para dentro de casa também, melhorando processos e procedimentos no meio dessa
reforma toda de uma securitadora que a gente hoje enxerga muito diferente do que a gente entendeu como a securitização poderia ser feita no passado e deveria ser feita no passado. Então, por ser a líder de mercado, por ter praticamente o dobro do tamanho de alguns dos nossos concorrentes, ou triplo, ou 10 vezes maior, a nossa visão tem uma visão muito de escala, uma visão muito de estrutura, de infraestrutura, muito alinhado com o que a gente tem dos nossos parceiros e participantes que ajudam a gente a construir isso daqui. Então... E como é que foi acompanhar esse crescimento da própria Opeia, né? Porque, enfim, como você falou, existe sempre um crescimento orgânico, né? Que você vai crescendo junto com o mercado, mas fusões e aquisições, assim, são importantes porque aceleram esse processo de crescimento, mas geram também um monte de problema, né? Porque, assim, não é só plugar e desplugar e plugar em outro lugar. Requer uma série de... você lida com pessoas, é difícil. Como é que foi esse processo dentro da própria Opeia de passar por esses processos, né, esses movimentos de fusões que aconteceram? Acho que a gente nunca pode subestimar uma fusão. Você ter gestão de pessoas, porque uma empresa, por mais que tenha infraestrutura, tenha sistema, tenha tecnologia, tenha IA, são pessoas que movem aquilo. E você precisa ter uma cultura muito forte. Acho que é o grande negócio. Assim. Quando você faz um M&A, você tem que ter muita certeza de como que você quer que as pessoas se comportem. Aquela história, né? A cultura não tem que estar numa frase na parede, ela tem que ser o comportamento, tem que ser exigido. Então, é claro que quando um grande compra um pequeno, é natural aquela apropriação cultural. Assim, ela vai ali meio que no fórceps. Quando um grande compra um tão grande quanto ou pouco menor, as coisas têm uma tendência a serem um pouco mais complicadas. O nível de atrito é maior, né? O nível de atrito é maior, as expectativas, né? Tem muitos anseios, porque uma empresa grande quando uma pequena, poxa, você tem ali poucos líderes, então quando você traz muita gente muito experiente também, com muitas expectativas, acho que o começo foi complicado, não porque a gente subestimou, mas porque efetivamente é um desafio. Eu acho que a gente sentiu um pouco dessas dores, a gente foi atacando os pedaços do problema. Hoje acho que a gente está muito mais estruturado, obviamente nesse processo de cultura existe um turnover alto, existe aquelas contratações no susto que você faz, perdi um, bota outro no lugar. Quer apagar um incêndio. Exato, e hoje acho que a gente está também num cenário verso disso, hoje a gente está escolhendo melhor quem participa, olhando para dentro de casa com um olhar muito mais crítico de quem que a gente vai colocar em cada peça, ainda mais, de novo, num formato de gestão. Hoje, quando a gente olha para a Opeia, em termos de pessoas, só a nossa gestão tem quase 100 pessoas. Quando a gente olha as nossas áreas de operacional, as nossas áreas de cobrança de serviço de crédito, nossas áreas de mesa de operações, o próprio jurídico, que também nos ajuda muito na gestão, e a securitadora como um todo, são quase 100 pessoas. Então, assim, já é uma empresa dentro de uma empresa, sem dúvida, né, tudo aquilo. Dúvida. Então, eu acho que a cultura precisa ser reforçada a todo instante. Você tem que estar sempre reforçando que, neste momento, enquanto você ainda depende de pessoas para implantar um sistema, para decidir o sistema que vai ficar, quando você depende de pessoas para discutir o processo, o que não pode sair do chapéu é a cultura, é o que você entende como comportamento. Então tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar. Como é que aquilo deve ser feito, né? Independente Exatamente. de quem vai fazer. Exatamente. É como que a gente espera o resultado, como que a gente vai cobrar aquela resposta ou aquele resultado. E ser exigente com cultura, eu acho que hoje toda companhia que está nesse cenário precisa. Quando a gente escuta das maiores companhias do planeta, as grandes companhias do Brasil, uma cultura organizacional muito robusta, muito forte, ela é extremamente necessária para o negócio escalar. Porque é isso, né? Quando a gente olhava a Opeia antes desses M&As, ou na própria RB, ou quando a gente olha um pouco dos concorrentes, que é de onde a gente veio, a ideia de boutique, né? Aquela ideia do manufaturado, ali, do personalíssimo, sim, ela funciona bem e, puta, por um pool de 100, 200 operações, você consegue levar aquilo. Quando você tem um Titanic de 1.300 operações... Ganhar escala, quando você começa a ganhar escala nessas operações, a coisa muda de figura, né? E aí você depende um pouco mais de pessoas, você depende muito do sistema, muito de infraestrutura. Tem que estar todo mundo remando pro mesmo lado. Exato. É aí que entra. E você remar 100 pessoas pro mesmo lado é onde você começa a ter junto pro mesmo lado é um negócio impactos. que é... Então eu acho que assim, o primeiro ano foi bastante complicado, não dá para dizer que foi fácil, o mercado sentiu um pouco a gente também, mas hoje a gente já vem recuperando tração bem forte, a gente continuou crescendo, a Opeia cresceu, o mercado obviamente esse ano não é um ano fácil para o mercado de crédito como um todo, de securitização não é
não é especial por isso. Mas hoje eu acho que a gente está cada vez mais consolidado como o que a gente espera como companhia. O M&A concluiu-se com sucesso no final dos tempos. A gente é uma companhia super grande, super saudável, líder de mercado, ainda é um expoente. Obviamente a gente tem que ajustar um ponto ou outro natural. Eu acho que não existe perfeição nesse negócio. Mas acho que o ponto principal é você conseguir botar ali a pedra filosofal sempre, todo dia, é assim que a gente se comporta, é assim que a gente espera, é assim que a gente lida com o nosso cliente é o nosso ponto focal. Poxa, uma empresa de infraestrutura de serviço tem sempre aquele conflito, né, do back-office com o front-office, né? A gente tenta derrubar um pouco essas paredes aqui, isso aqui é uma grande empresa, todo mundo é parte desse negócio. E eu sempre brinco também, eu falo assim, quando você entra no mercado, você vai trabalhar numa montadora de carro, assim, se você vai apertar o parafuso do pneu, você sabe o impacto daquilo no final do produto. Quando a gente trabalha no mercado de capitais, um serviço tão específico, tão complexo, tão estruturado, muito mais B2B do que B2C, as pessoas não necessariamente conhecem. Eu brinco com meu pai quando não enxergam, né? Não enxergam. Eu faço isso aqui há 15 anos, meu pai pergunta, o que você faz mesmo, meu filho? Eu sempre brinco, quando alguém me pergunta o que eu faço, eu quero contar a história, eu falo, quanto tempo você tem? Eu tenho o pitch de 2, de 5, de 15 e de 1 hora. Não necessariamente todo mundo que entra naquela engrenagem está entendendo o serviço como um todo, o produto como um todo. Então, trazer clareza nisso a todo instante. Entender que, cara, cada pedacinho daquela infraestrutura, daquela esteira, ela não pode parar e ela tem um impacto muito grande. São 200 bi sobre gestão, assim. É gigante o negócio. É muita tudo coisa, é muito impacto, tudo é muito grande. Muito grande. A gente se acostuma muito fácil também com muito grande. Então, exatamente. Tá reforçando todo dia. Assim. Durante o M&A a gente teve que reforçar, hoje a gente tem que continuar reforçando, a gente tem que falar assim, cara, primeiro vem a cultura. Primeiro você tem que ter um colchão ali de comportamental muito forte. E aí a gente pluga sistema, e aí a gente pluga pessoas mais especializadas, a gente pluga treinamento, a gente pluga IA, que obviamente está na fala o tempo inteiro, né? Aqui na própria feira a gente pode falar sobre isso. Então, acho que ali é a pedra filosofal. E estudando um pouco, né, para me preparar aqui para a nossa conversa, eu vi que a Alpea se posiciona como agnóstica do ponto de vista setorial, ou seja, perfeito, atua no agro, atua no imobiliário, atua no cartão de crédito, consignado, enfim, atua de tudo um pouco. Como é que assim, vocês avaliam, vocês decidem em que frente entrar, em que frente atuar, o que priorizar naquele momento? Como é que é feita essa escolha? A vantagem de ser um hub é de poder ser agnóstico. A nossa ideia é justamente essa. Porque securitização você tem vários modelos. Você tem a securitização subsidiada, que é o imobiliário, o agronegócio. Você vê o boom dos FDICs. Você vê hoje as estruturas de renda fixa com as debêntures securitizadas, com os CRs sendo mais pujante. E a ideia é essa. Hoje a gente, obviamente, a Alpea se estruturou entre dois grandes serviços. O serviço de securitização ESIS, que é a securitizadora conhecida, a emissão do CRI, do CRA, do CR, e a gestora, que atende os FDICs FIAGROS, os específicos. Então, independente do que é melhor para mim, é o que vai ser melhor para o meu cliente. Quando ele entra dentro da Alpea, ele fala, cara, eu preciso de um crédito assim, o meu business é rotativo alto, o meu business é imobiliário, o meu business é agro, mas é um agro de curtíssimo prazo. Eu tenho aqui uma carteira de consignado, eu tenho antecipação de recebível de cartão de crédito. Isso o nosso cliente vai trazer. A gente junta ali no nosso time de estruturação comercial pessoas com quase 150 mil anos de experiência somados. E a gente vai entender muito se é uma operação off-balance, se o cliente precisa de uma operação off-balance, a gente vai ajudar ele a prestar esse serviço, vamos colocar ali uma cota específica. Então a gente vai olhar para como ele precisa. Então vai depender muito. Aí entra a diferença da escala. A escala é a infraestrutura que vai fazer o negócio acontecer. Aí entra o boutique, o personalíssimo. Nossos clientes, a gente não tem opção nenhuma. Para a gente tanto faz. E eu, como head da securitizadora, falando da renda fixa, sou super parceiro do Emer, nosso sócio da gestora. E para a gente tanto faz para onde o nosso negócio está indo. O importante é que esteja dentro da infraestrutura, dentro do nosso grupo de operações e a gente poder prestar esse serviço conforme o caso. E aí entra o detalhe do cliente. O cliente define, a gente ajuda ele a escolher, qual que é a infraestrutura mais barata, qual que é a infraestrutura mais robusta, se ele precisa, qual é o tipo de distribuição. Aí a gente vai olhando caso a caso. Mas a nossa ideia é efetivamente ter uma prateleira para falar assim, você quer securitizar? Façamos qualquer negócio de securitização que você precisar. E era isso que eu ia perguntar, assim, o que diferencia
vocês, em CRI, CRA, ou enfim, na parte da gestora também, das outras, assim, é a capacidade de escala, é a capacidade de distribuição, é a capacidade de estruturação. O que vocês avaliam que seja o grande diferencial da Alpea no mercado hoje? Isso é uma fala dura, né? Mas eu acho que assim, você não pode operar com operações desse tipo sem ter robustez e segurança. O primeiro layer é esse. Assim. A gente investiu nesses últimos 2 anos muito em infraestrutura e segurança. O mercado de crédito, as fintechs estão sendo atacadas e bombardeadas por tentativas de golpe, então a gente hoje tem uma estrutura muito robusta de segurança. Assim, a probabilidade de golpe, não vou falar que não existe, mas a gente primeiro investe nisso. Você não faz uma operação de 20, 50, 100 milhões de reais com uma securitadora que não tenha minimamente uma estrutura financeira para assumir os riscos do negócio, porque é complexo. Uma operação que nasce, que demora 90 dias para ser estruturada, que vai ficar 5, 7 anos rodando crédito ali dentro, você precisa ter governança e você precisa ter estrutura. Acho que esse é o primeiro ponto e a Alpea tem isso. Se eu tenho 1.300 operações é porque eu sou capaz de ter 1.300 operações. Se eu tenho capital social e financeiro dentro da companhia, eu consigo assumir um risco muito mais seguro. E aí entra, acho que um segundo layer, que são pessoas. Hoje a gente reúne um pool de pessoas muito experientes na indústria. Quando a gente olha os nossos sócios, quando a gente olha os nossos líderes, a própria Flávia larga ali de mais de 25 anos de securitização. Então, assim, conhecimento a gente tem capacidade de ofertar estruturas robustas, novas, nos atualizar muito rápido. Eu acho que esse é um grande ponto. E a gente tem sistema. Eu acho que a gente tem um sistema muito grande de controle de ativo, a gente tem um sistema muito grande de controle de passivo, a gente tem tudo plugado dentro de casa, a gente tem tripla aprovação financeira, não sai dinheiro da Alpea sem ter 3 aprovações, que é um problema que o mercado vem sentindo muito. Acho que somado tudo isso, eu acho que eu consigo ofertar para o meu cliente, primeiro, que é o que eu acho que quando uma operação de crédito tem que ofertar, segurança. Primeiro eu oferto segurança, depois eu oferto capacidade técnica, depois eu oferto infraestrutura, e isso é onde a gente ataca muito forte. Assim. É claro que tem clientes que vão optar por um atendimento mais boutique, personalité, né? Todo mundo gosta. Mas a gente olhando hoje como um cenário, especialmente o cenário que a gente está vivendo hoje, né, de conseguir atacar um cenário de crise de crédito, por exemplo, com muita segurança, com muita robustez, com muita capacidade mesmo de recuperar crédito, acho que é ali que a gente vê. Porque a gente brinca muito, né? Na estruturação, ninguém quer falar de problema. É um namoro ali, é gostoso, todo mundo tá apaixonado. Cara, no dia a dia da gestão é onde o casamento tá rodando. E é onde tem os problemas, onde tem as crises, onde tem as dificuldades. As nossas operações são longínquas e são complexas demais. Precisa saber entender o que o cliente precisa, juntar as duas pontas, né? Juntar o credor e juntar o devedor nesta mesma mesa. Podemos ofertar inteligência, podemos ofertar um apelo, podemos ofertar até soluções de distribuição quando a gente precisa. Obviamente, muitos dos nossos clientes distribuem, então a gente tenta ser muito parceiro deles nesse cenário, a gente não quer concorrer com os nossos clientes, isso não é o nosso interesse. A gente quer prestar o serviço. Cara, se ele precisar de ajuda, a gente vai ajudar, a gente vai fazer acontecer, mas eu acho que essa robustez hoje no crédito acho que é muito importante. Essa segurança de infraestrutura é algo que para a gente é fundamental, essa ética, essa garantia de que, cara, o recurso está salvo, a gente gere muito dinheiro, a gente faz mais de 5 mil, 6 mil pagamentos por mês, mais de 5 bi gerando ali. É grande quando a gente, lógico, compara com os concorrentes, é grande para qualquer player de mercado, 5 bilhões de reais gerando ali todo mês, é muito dinheiro, então acho que segurança é o primeiro nome que a gente fala e a gente consegue garantir isso. E você falou um pouco do cenário de crédito atual, né, que está difícil e tem gente que fala que o ano que vem ainda... Hoje, mesmo no primeiro dia, falou, ano que vem, se tá ruim esse ano que vem, espera o ano que vem. Mas antes de chegar nesse momento atual, a gente viu um mercado de debêntures, de securitização, certificado de recebíveis, enfim, todo o mercado de crédito cresceu muito e muito rápido, né? O que explica esse crescimento na leitura de vocês? Para o mercado ter chegado a esse ponto? Era um juro mais baixo? Era uma carência de opções, né, de ferramentas? Foi assim, o mercado entendendo que existe algo além fora do mercado financeiro
tradicional. O que explicou esse momento de crescimento que a gente viu até, ano passado, esse ano ainda, alguma coisa? Antes da gente falar como é que a gente está agora e para onde vai? Acho que o crescimento da securitização reflete o crescimento do país, não tem como não dizer. Assim, o Brasil, nos últimos 25 anos, conseguiu se desenvolver bem, surfando ondas boas, ondas más, e o mercado de capitais se abriu, o mercado de capitais se expandiu. Tem vários players que ajudaram isso a acontecer, né, a fomentar ali o poupador, a gente começar a ter acesso a diversos investimentos. Esse é o primeiro fato. O mercado de fundos cada vez mais se desenvolvendo, o mercado de fundos cada vez mais crescendo. Quando a gente olha para a nossa carteira, todos os gestores de fundos estão lá dentro e eles são a maior parte da nossa carteira. Então, a gente conseguiu surfar a onda boa do país, a onda boa do desenvolvimento do mercado de capitais e começou um recorte daquilo. Mas quando a gente olha também para a securitização como negócio, ela é um player relevante para o desenvolvimento de crédito do país. Quando a gente olha para o mercado europeu e para os Estados Unidos, os asset-backed securities são fomentadores de crédito. Eles são parte relevante do crédito e no Brasil a gente precisa cada vez difundir mais. Mas também, eu acho que esse crescimento é natural de uma indústria que vem crescendo, porque a gente não pode esquecer, a indústria de securitização tem 35 anos, ela é recente, ela ainda está se desenvolvendo. O nosso marco legal tem 2 ou 3 anos, não mais do que isso. Então a gente vem aqui, é uma indústria que eu consegui, né, a Alpeia e eu particularmente consegui surfar um pouco essa onda de acompanhando o crescimento desse mercado. O crédito é necessário para o desenvolvimento de um país e a gente é um país ainda em desenvolvimento e provavelmente vamos continuar muitos e muitos anos ainda em desenvolvimento. Então eu acho que são 3 cenários, né? É o próprio cenário do crédito como ferramenta de desenvolvimento e é onde a gente acredita que a gente tem que ajudar isso, porque se eu ajudo o desenvolvimento do crédito, eu ajudo socialmente o país, então a gente precisa ser essa ferramenta. São os players que ajudaram a unir mais investidores, trazer mais investidor para o mercado. E, consequentemente, o desenvolvimento de fundos é muito importante. Assim, toda a robustez que hoje os fundos trazem, os FDICs, os fundos imobiliários, o desenvolvimento dos FIAGROS, eu acho que tudo isso na indústria foi ajudando a esse mercado crescer. Mas o mercado de crédito, todos os países, ele precisa crescer para que o país cresça consequentemente. Então, independente da taxa, eu acho que vai ter um momento para cada um. Hoje a taxa está alta, a gente está sofrendo muito com isso, mas os FDICs estão aí, e a securitização como natureza, porrando, cada vez crescendo mais, indo para varejo, né? A CVM fez um momento muito interessante de levar o FDIC para o varejo. Então, a vantagem é que assim, a securitização é uma ferramenta, e ela precisa ser mais desenvolvida no Brasil, e é onde a gente está aqui na vanguarda de cada vez mais desenvolvendo isso, aperfeiçoando isso. Acho que ela precisa estar ali como mais um bolso, e mais uma ferramenta para o empreendedor, para o desenvolvimento dos nossos clientes a crescer. A gente chega ao cenário atual, né? Assim, aí cresceu demais, foi rápido demais. O que levou? Porque hoje, tudo bem, esse ciclo de crescimento que você comentou, muita gente conseguiu financiar os seus negócios, sua expansão, seu crescimento, enfim, aquisição, M&As, né? Por conta de um cenário que você tinha juros relativamente baixos, né? Relativamente não, super baixos, os padrões brasileiros, sim. Historicamente baixos, né? E que agora a onda você tem que girar esse negócio, né? E girar, você começar a 2 é uma coisa, agora você girar a 15, aí como assim, né? A coisa mudou de figura. Como é que você avalia esse cenário que a gente está agora? E que tipo de consequência isso pode ter? Pode atrasar esse crescimento positivo que o mercado de crédito, né, privado vinha tendo e avançando nesse sentido? O que deve acontecer daqui para frente agora? Eu brinco que eu nunca achei que eu fosse me tornar um especialista em litígio e special situations. Eu venho vivendo muito de perto as grandes crises das grandes companhias que estavam no mercado de capitais e que estão sofrendo recuperações extrajudiciais e judiciais. A gente lá na UPEA tem uma carteira gigante de operações nesse cenário. Infelizmente, eu acho que assim, e eu nem discuto política A ou política B, este patamar que a gente está complicado. A gente precisa tomar uma decisão muito rápida. Porque quando está no pequeno, pouca gente vê, e o pequeno tem a natureza de ser o cara que vai ter mais dificuldade mesmo. Mas quando a gente está vendo as grandes companhias, e sejam as que tenham boa governança, as que têm governanças mais confusas, de todo modo
mesmo com uma governança confusa, um país como o nosso, que tem um mercado enorme para crescer, qualquer business do Brasil tem a oportunidade de crescer muito, porque tem cliente, tem oportunidade, tem crédito, tem infraestrutura. Eu acho que a gente chegou num patamar já bastante insustentável. Os últimos 5 anos começou, né, para o mercado de capitais, quando a gente olha para debêntures, crise e crasa, a primeira debênture ali, rodovias do Tietê, foi a primeira crise muito grande. Quando a gente viu Americanas impactar o investidor pessoa física muito forte, quando a gente vem vindo todos os outros casos menores, outros casos médios, o agro, que, poxa, com os fiagros e os CRAs, estava muito pujante, e hoje o mercado fechou totalmente, né? Por uma crise do agro que talvez nem tenha a ver com o próprio crédito, com a própria taxa Selic. Eu acho que muita gente entrou, muita gente tentou surfar aquela onda e não entendeu como é que a brincadeira funcionava. A banda toca. Como que o agro é uma coisa muito específica. Exato. Né? Quando eu converso com amigos, parceiros que são do agro, porque a gente tem uma carteira de agro muito grande lá também. E todo mundo fala, nossa, existe uma crise do agro. Não existe uma crise necessariamente do agro. O agro, porra, tá pujante, o agro tá crescendo pra caramba. Recordes de safra. A gente teve muita gente que entrou para surfar essa onda que não entendeu como ela funciona. Sim. Então, infelizmente, o mercado fechou um pouco, mas o mercado de crédito por agro continua gigante, pujante, com os subsidiados, com os bancos, o próprio governo ajudando. Mas a gente vê hoje que, assim, tá difícil para todo mundo. Quando você olha aqui, por imobiliário, que é onde a gente tem talvez o nosso maior core, os projetos estão com dificuldade. O cliente precisa financiar caro, é difícil para o cliente financiar. Mas não à toa a gente conseguiu crescer muito o imobiliário nos últimos períodos, que a carência sempre vai existir. Mas eu acho que eu não acho que tem uma culpa do cenário. Não existe um fator único. É difícil você ter uma bala de prata e falar, puta, a culpa é dele, né? É isso que acontece. São cenários que você vai olhando cada caso, assim. Eu acho que o mercado cresceu, a gente fez estruturas ruins. O mercado tem culpa também, não dá para botar a culpa só nos outros, sabe? A gente tem que olhar para o mercado, poxa, fizemos estruturas talvez sofisticadas demais, que ninguém conseguia entender. Talvez a gente tenha acessado players que não eram tão sofisticados para entrar naquele tipo de dívida, naquele tipo de estrutura. Todo mundo queria morder um pedaço desse boom, então todo mundo foi botando para dentro. Muito investidor comprou um papel que talvez não devesse ter comprado. Né? A gente vende CRI/CRA como renda fixa, mas é um título de crédito, tem garantia. Sim. É muito mais do que só Tem risco. Não, tem risco e muito risco, muitos fatores de risco. Sim. Mas sem dúvida, hoje você olhando assim, esse cenário de taxa de juros muito alta, os problemas fiscais que a gente tem vivido, eu acho que a pandemia já passou, assim. Tem muita gente que ainda usa desculpa da pandemia, tá? Quando você vê o pedido de RJ, você ainda lê. Essa página já foi virada, já foi. Mas assim, é muito tempo de taxa de juros muito alta. A gente está com dificuldade mesmo e a gente tem visto que as empresas estão com dificuldade. Então, assim, alguma coisa precisa acontecer para que esses caras consigam ter um respiro. E, de novo, a gente está chegando nas grandes companhias. Essa semana a gente teve a Braskem, mais uma companhia gigantesca, acho que é a segunda maior recuperação judicial do ano, porque Raizen foi 65 bi, acho que Braskem está com 54. Raizen, Bahia, Magazine Luiza, enfim, nos últimos 30 dias, é uma loucura. Assim. A gente está fazendo bingo lá no pé. Toda semana tem uma nova. Não são empresas, não são qualquer empresa, né? Não é a transportadora do interior, não sei de onde, que está tendo uma dificuldade. Exatamente. Né? Porque o pequeno, muitas vezes, com a dívida dele mais controlada, e o parceiro dele do fundo no mercado de capital, ele consegue, vai lá, puta, o fundo vai rolando. A gente está cansado de ver, toda semana tem rolagem nova. Mas a grande, cara, o número é muito maior. E pegar esses caras tem um impacto também. E eu falo muito do social, porque o crédito tem um impacto social muito grande. Essas empresas indo para o buraco tem um impacto social no país. Assim. São as líderes do mercado, elas não podem entrar nessa área, porque isso impacta como toda a credibilidade do mercado, Sim. a credibilidade do país como negócio, o investimento externo que a gente precisa indevidamente. Então, assim, a expectativa é que alguma coisa precisa acontecer muito rápido, porque senão ano que vem realmente a gente está bastante preocupado. Esse ano já não está bom. Ano que vem, se nada mudar, você vê aí qualquer leitura de macroeconomia, a gente precisa de uma tomada de ação rápida no país para poder ajudar esses caras. E com isso, nesse contexto de olhar mais adiante, assim, os spreads, né, as curvas de CRI, CRA, enfim, outros papéis, tá mudando assim, o perfil de risco, o pessoal tá exigindo algo a mais por achar que está mais arriscado.
Como é que está o dia a dia em si das estruturações de modo geral? Não tá barato e todo mundo vai cobrar, obviamente, até porque quando a gente olha para os nossos fundos, né, a gente tem talvez 3 grandes grupos. As grandes gestoras que vão pegar ali o high grade, que vão olhar as grandes companhias, né, as que estão surfando essa onda e não estão impactando. Você sempre tem o gestor ali mais abutre que vai pegar o cara mas ele está sofrendo. Então esses caras também estão sofrendo no meu caminho. Então quando a gente vê as curvas, elas estão ainda altas, a curva está reta, né? Tá uma loucura. Quando você pega a curva de juros, ela está reta. Você fala, meu Deus do céu, até quando vai isso? Mas de novo, como a gente olha para operações muito mais personalíssimas também, eu tenho garantia. E a garantia que vai hoje em dia determinar, assim, a garantia, a execuibilidade da garantia. Porque tem o crédito ali, tem o risco dentro do cara. Mas quando você olha para um financiamento a projeto, o risco de crédito é o projeto. Então a gente ainda tem bons lançamentos, que tem incorporadoras aí sofrendo bastante. O agro está mais difícil, obviamente, porque a gente compete com subsídio. E aí o mercado ficou bastante, né, a risco a esse crédito. E esse mercado de consignados, de cartão de crédito, que é esse mercado que a gente lá na OPE chama de multissetores, é onde tem visto as maiores oportunidades. E ali a gente consegue surfar uma onda muito melhor de spreads menores para o empreendedor, mas ainda assim bons resultados para os investidores. De novo, como é muito... Crédito privado é um universo gigante, como a gente brinca, né? Eu posso fazer negócio de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Eu consigo ver o imobiliário ainda crescendo, porque tem esta carência. O agro está fechado e aí está cada vez mais complexo. E a gente tem esse braço, muitos setores, dos FDICs, dos CRs, das debêntures securitizadas, que são esses créditos novos para esse mercado, esses créditos que, né, saíram ali daquelas factorings, daqueles FDICs fechadões, que ninguém entendia muito bem o que acontecia, sendo uma ampla gama de oportunidades e de desenvolvimento de estruturas novas. Mas, sem dúvida, o preço está sendo pago. E todo mundo paga esse preço. Não está barato. Não está barato e não vai ficar. E a base de investidor mudou? Assim, porque CRI assim, atraiu muito investidor, pessoa física. Assim, no limite, qualquer um, né, pode ali entrar nessa brincadeira. Diante dessa instabilidade, né, que a gente está vendo, essa base de investidor mudou ou pode mudar por conta... Porque você pegar uma pessoa física que olha aquilo meramente como investimento, ela vai olhar qual que é o prazo, qual que é o risco, mais ou menos. Mas no rating, risco, né? Ele não vai olhar o risco, não. Exatamente. Mas olhar a taxa ali, falar, tanto tempo, tá interessante, pô, todo mês aqui tem alguma coisa, todo semestre, sei lá, dependendo da operação. O pessoal fez, vou olhar isso, né? E aí começa a ter uma série de problemas com empresas grandes, né? Que acabam, de certa forma, impactando a própria reputação, a credibilidade do mercado, do sistema como um todo. Isso afasta esse investidor? Muda o perfil ou não? Já existe um grau de maturidade que o investidor, até pessoa física que opera, né, que atua nesse tipo de papel, ele olha e fala, não, beleza, eu sei, era o risco, aconteceu. Como é que está essa base hoje? Eu vou dar uma opinião polêmica antes de te responder, que eu sou um cara meio polêmico às vezes. E essa é uma visão bem pessoal, assim. Eu acho que a gente tem que acabar com a pessoa física para esse mercado. A securitização como emissão e para securitizador, o relacionamento tem que ser B2B. Eu acho que esse investidor ele precisa entrar via fundo. Ele precisa ter um gestor ali. Ele precisa ter uma governança dupla, que é a minha e a dele. Quando você olha mercados mais evoluídos, especialmente o mercado americano, assim, difícil. A pessoa física não vai comprar um MBS, não vai comprar um ABS, que é o mortgage, que é o imobiliário. Ele não vai comprar direto. Ele vai comprar via uma infraestrutura de um player. E a outra opinião polêmica é que eu acho que o agente autônomo ele precisa entender o que ele está vendendo. A gente vendeu muita coisa errada para que a gente não deveria vender. Claro, muita gente surfou essa onda, obviamente de algum modo ou de outro, não vou falar que a gente também não aproveitou um pouco isso, mas não dá para vender, como a gente estava falando, não dá para vender crasse, não dá para vender crise. Não é essa a ideia do business. É muito difícil quando você olha, por exemplo, a base da OPE, são mais de 500 mil investidores hoje dentro da OPE. Eu tenho 2 mil fundos, que detêm 90% das minhas operações, não em volume,
Mas você tem uma base de mais 400 mil pessoas físicas, você vai ter 1 real, 2 mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil. Mas eu vejo, quando a gente entra, especialmente eu participo muitas assembleias das nossas operações de Special Seats, aquele investidor que perdeu hoje, ele nunca mais volta. A gente está perdendo esses investidores. É notório que o cara tá falando assim, cara, eu nunca mais compro isso, ninguém me vendeu isso corretamente. E a angústia deles é essa, geralmente. É muito angustiante quando eu entro numa assembleia, o cara fala, quem que é essa tal de OPEA? Porque realmente, o investidor, pessoa física, não necessariamente precisaria saber. Sim, sim. Quem tem que saber é o gestor, é o administrador da carteira, que está ali lidando comigo no dia a dia. Mas eu acho que, enquanto sair um, entra outro. Esse pool ainda vai existir. Mas eu, com essa minha visão mais polêmica, eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais restritivo. Não dá para vender esse tipo de papel. Apesar do benefício, você pode usar infraestruturas de benefícios como os FIAGROS, os FIIs. O FII, pô, já está todo mundo calejado. Todo mundo já entende como funciona um fundo imobiliário, né? Já está maturado o produto, o serviço, a regulação. O poder do gestor, que é um poder muito parecido com o nosso como administrador do patrimônio separado. Então, eu acho que a gente, realmente, esse cara, ele tinha que ter uma blindagem. A pessoa física ali, é muito triste quando eu entro numa assembleia e eu vejo ali, a gente brinca, a dona Neuza, que pô, colocou ali 10 mil reais. Até mais, alguns patrimônios, aposentadoria, senhores, senhoras, fim de carreira, vendo o patrimônio deles ali derreter numa RJ, de uma raiz, assim. Cara, isso é muito triste como pessoa assistir isso. Isso é muito triste como sócio de uma empresa dessa e pensar que isso não pode acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. Isso é muito triste pro país, assim. Alguém tá passando para ela uma informação, um papel, um ativo que não é isso. Então eu acho que vai mudar um pouco. Muita gente vai deixar de investir. Mas os fundos vão continuar investindo porque, cara, o business deles está ali. Esse é o business deles, né? Achado. E eu acho que é importante estar por eles, porque eles têm essa ferramentaria para lidar, eles conseguem pulverizar os ativos muito mais do que uma pessoa física. Então, assim, acho que essa é a importância da cadeia de todo mundo, né? E conversando com alguns gestores, assim, muitos têm comentado que o número de RJs que está em volumes recordes, né? Vai continuar aumentando, porque até antigamente, assim, nem tão antigamente assim, você tinha o mercado de crédito na mão dos bancos. Sim. Os bancos ali. Então, quando dava ali uma dor de barriga com alguém, com uma empresa, você ia negociava com um credor só, 2, né? 3, para falar dos 3 grandes aí. Então, sindicalizado ali. Então ali você sentava ali numa mesa, você resolvia o seu problema, você conseguia negociar. Agora, você falou qual que é a base de investidores da OPEA? Mais de 500 mil pessoas. 500 mil. Como é que você junta todo mundo isso? Você não consegue formar um consenso numa assembleia para aprovar qualquer coisa que seja, entendeu? Ou seja, a única solução para a empresa acaba sendo, cara, eu não consigo juntar, não consigo negociar, não tenho braço, não tenho estrutura para negociar com tanta gente assim, de uma forma tão pulverizada. Vou ter que pedir RJ e aí a gente vai ver o que dá para fazer. Esse é um outro problema que se causa por conta dessa pulverização e atração de muita gente para o mercado? Essa pergunta é boa porque essa é uma percepção, mas ela não necessariamente é a realidade do que a gente está vivendo. Porque o cara, quando acessa o mercado de capitais pulverizado, ele já esgotou várias outras fontes. Estou falando do cara que vai efetivamente entrar numa RJ. Ele sabe que ele acessou, ele sabe que o papel dele é pulverizado. Ele ditou essa regra na estruturação e na distribuição, que ele não queria. Ele sabia. Um quórum simples para alguém. É a conversa de sempre na estruturação. Assim. Como assim? Se eu não tiver um quórum muito alto, vai chegar alguém aqui e vai pedir minha dívida porque eu descumpri um documento? Sim. Esse é um olhar. Exato. Mas quem que vai acordar de manhã, vai entrar numa assembleia porque o cara não precisou de um relatório, vai pedir? Ninguém. Nunca acontece. Sendo o mercado está tendo que mudar agora. Eu falo assim, eu nunca vi tanto fórum, tanto painel, nunca fui convidado para tanta conversa sobre special seats para o mercado de capitais. E a gente tem vários grupos, a própria Ambima tem ajudado muito nisso, em formar grupos para a gente melhorar as operações olhando para esse cenário. Isso é um fato. Então dá para melhorar, tem muito espaço para melhorar e é difícil. Mas aí eu acho que entra também a governança, a companhia. Você tem uma securitizadora que vai operar de forma ativa, e acho que essa é uma discussão que a gente traz na OPEA
a gente faz muita questão de sempre repetir eu sou o responsável por esse negócio. Eu preciso fazer o melhor por isso. E achar que eu vou ficar só esperando uma assembleia para eu tomar uma decisão, para recuperar um crédito, para executar, para reter um recurso, eu não tô fazendo com o meu trabalho. O meu trabalho é fazer isso. Então, eu cito um exemplo que a gente tem usado, o mercado tem usado como um ótimo exemplo, que foi o que a gente fez em Raizen. Quando a Raizen entrou em RJ, a gente tinha 7 operações da Raizen lá dentro. A gente era um dos maiores credores da Raizen, de forma afunilada, porque a securitizadora é o credor, né? Ela tem um pool de investidores, mas ela é o credor direto. É o nome dela que aparece ali, né? A gente tomou a frente, que é algo que pouco se via no mercado, a securitizadora fazia. A gente contratou um participante, a gente contratou um assessor financeiro robusto, a gente contratou um assessor legal robusto, a gente negociou com a Raizen o pagamento daquele FII e a gente entrou na mesa muito cedo, a gente pôde trazer o melhor das condições que o mercado de capitais, que fala, mas você não tem quórum. Cara, eu tenho. E se eu não tiver, eu tenho aqui, uma securitizadora, eu tenho um representante legal, eu tenho um cara estruturado, com robustez, eu tenho um cara com inteligência, com técnica, que pode também se cercar de outros parceiros, que pode ir lá no pool de investidores entender quem são os líderes daquilo para me ajudar a ter mais atividade. Então, acho que a dificuldade ela vai existir, mas hoje você tem ferramenta para tratar e para diminuir ela. O que importa é você ter um bom participante no meio do caminho. E a securitizadora ela precisa fazer esse papel. O agente fiduciário precisa fazer esse papel. A gente vem de uma indústria que todo mundo não queria assumir risco além do que estava descrito no documento. Só que, cara, se um gestor de um fundo tem várias prerrogativas bem constituídas, legalmente, e a gente também tem essas prerrogativas constituídas, então eu preciso fazer isso. Se eu tiver que reter um recurso aqui e não repassar porque é uma renda fixa para defender o investidor no todo, eu vou ter que fazer isso. Então a gente começou a estudar essas teses. Esses últimos 2 anos foram para botar cada vez mais essas teses em prática, elas têm tido sucesso, para entender assim, cara, eu sou um responsável, eu sou um administrador, eu sou um gestor desse negócio. O patrimônio separado, ele não é só ativo e passivo, ele tem um cara no meio fazendo toda essa gestão. Fazendo no meio de campo ali, fazendo a coisa acontecer. E eu tenho ferramenta, eu tenho a CVM do meu lado, eu tenho a Ambima comigo, eu tenho a CIA que é... Você não pode ser um eu não posso ser passivo. Prestador de serviço. Exato, passivo e posso. Deixa lá e o que decidir tá tudo bem. Porque eu preciso fazer o meu trabalho e é para isso que eu sou contratado, não só para ficar movendo dinheiro daqui para lá. Eu sou contratado para fazer a administração daquele negócio. Então, eu acho que tem ferramenta hoje. E a gente tem testado essas ferramentas, elas têm tido sucesso, elas têm sido abraçadas pelo mercado, porque a gente precisa fazer isso. Eu acho que essa é a responsabilidade da securitizadora. Cada vez mais a gente levar essa barra mais para o alto, que a gente precisa, obviamente. Porque todo negócio vai ter o participante mais ativo, menos ativo, menor. Mas a gente precisa levar um pouco essa barra mesmo, assim, garantir que a gente vai fazer uma atuação mais propositiva, a gente vai angariar o investidor e vai correr atrás, assim. Não só, vou comunicar. Não, cara, vamos juntar, vamos fazer um call, vamos ligar, vamos procurar essa base, vamos contratar um burô para tentar achar o cara na ponta fim. Vamos fazer parceria com os nossos privates, que são os caras que estão na ponta dessas pessoas físicas. Sim. A gente tem várias parcerias com eles, assim, a gente conversa muito com os nossos participantes parceiros, os principais distribuidores. A gente está assim, o tempo inteiro falando com eles, olha, a gente tem essa aqui. Então, assim, tem ferramenta de infraestrutura para fazer a assembleia melhor. Então, eu acho que dá para fazer, tá? Eu acho que essa jogar a culpa no eu não consigo, porque até você vê muito advisory hoje abutre, assim, o cara já bate na porta da companhia, ao invés dele estruturar um capex, renegociar uma dívida, tem uma ferramenta boa aqui. Tem uma solução pede uma RE, aqui, pede uma RJ, você ficar 6 meses sem pagar juros, vai conseguir um desconto. O agro viveu muito isso, virou uma indústria de RJ, né? Assim, a gente vê os advisors... O cara às vezes nem precisava da RJ, eu vou ganhar aqui, empurro, eu reduzo a minha dívida. O olhar é esse, assim, eu consigo parar de pagar juros, consigo em 6 meses reduzir um percentual relevante na minha dívida, porque o juiz vai dar. O próprio juízo também precisa entender, né? Também quando a gente entra a RE ainda você tem ali uma coisa mais comercial e negocial. A RJ quando vai para o juízo, aí tem que ter sorte da vara que você vai cair. Uma coisa que eu queria perguntar, eu até anotei aqui, que você falou no começo, que era a parte de tokenização, né? Vocês têm essa plataforma, né, de blockchain e tudo mais. Como é que está o estágio disso? A gente entrevistou recentemente um presidente de uma asset, que ele disse uma frase interessante, curiosa, assim. Ele disse que o blockchain, né, a tokenização, é uma tecnologia que falta um propósito para ela, né? Em que
Ou seja, o conceito do blockchain de ter uma coisa descentralizada, né, de ter uma gestão ali, uma operacionalização descentralizada, vai no sentido oposto ao que um Estado, um governo tem, que é de você centralizar. Então vai para a CVM, vai para o Banco Central, quando é financeiro, enfim. A ideia é centralizar, não pulverizar isso. Como é que vocês veem em que pé que está essa coisa dentro da OPEA? A gente fez um investimento, a gente comprou uma empresa que o nome dela é NGT, que ela atua na ponta com as incorporadoras, em que a venda do apartamento, do imóvel lá no stand, já é um contrato, um smart contract, todo ele vinculado ao blockchain, e eu consigo fazer com ele basicamente o que eu quiser em termos de parte. Eu consigo ceder o juro, eu consigo ceder o IPCA, eu consigo ceder a amortização, eu consigo particionar isso. A gente olha muito para isso como governança e melhoria do processo e baratear o custo. Tá? Eu acho que vai além, para a gente vai além do, cara, eu quero ter um produto moderno, eu quero atingir um mercado diferente. A gente está olhando muito para a tokenização com esse objetivo de ganhar eficiência, ganhar escala e reduzir custo, porque isso nos permite, essa tecnologia nos permite muito isso. A gente já tem um CRI lançado com uma incorporadora que é um CRI que os contratos nascem ali já tokenizados, já registrados na blockchain. Eu não sou um especialista, mas eles já nascem ali, eles nos fornecem uma forma de gestão muito mais rápida, muito mais transparente, muito mais robusta nesse sentido. Mas ainda tem muito para divulgar, e eu gostei da frase. Realmente, talvez o propósito às vezes se perca um pouco, porque para onde que a gente quer ir com isso? Né? Eu não acho nem na questão da centralização ou da descentralização, eu não acho que o propósito, assim, quando você tem um negócio tão diferente, tanta gente olhando ao mesmo tempo, falta talvez canalizar para vamos gastar energia, todo mundo se dedicar a isso. A gente tem esse olhar muito para nos gerar eficiência, escala e baratear a operação. Porque o nosso interesse principal quando eu faço uma operação é fazer o menor custo para o cara. Assim. O all-in dele tem que estar lá muito relacionado à taxa. A gente está falando de taxa de juros alta. Eu não posso dar uma infraestrutura para ele muito cara. Então, e trazer um pouco de robustez também nesse sentido, porque hoje eu tenho um sistema, mas a auditoria dele pode ser questionada em algum momento, o meu, graças a Deus, não é até hoje, mas quando você olha nesse modelo de você ter rastreabilidade, você ter transparência informacional, você ter robustez operacional, eu acho que ali você tem um ganho muito grande que a gente está tentando, a gente está investindo e buscando surfar essa onda. Claro, quando você olha para essas outras plataformas de distribuição de ativos tokenizados que vão pela Resolução 88, ali você está surfando um outro universo de crédito, que é aquilo que a gente estava falando mais cedo. Até onde eu estou atingindo, quem que eu estou atingindo com esse crédito, quem que eu estou atingindo com essa compra desse ativo tokenizado, esse avanço. Mas acho que todo avanço é bacana, acho que é importante. Como a securização ainda é nova, ela vai avançar cada vez mais. As ferramentas estão aí. Mas eu sinto também um pouco que a gente falou muito há 4, 5, 6 anos atrás. Hoje a gente vê os avanços um pouco mais lentos, porque é isso. Talvez a gente tenha feito os passos são menores agora, exato. Não são passos tão largos. A gente entendeu que o investimento não é barato também inicialmente nisso. Parecia ser muito barato, mas também não é. Você fala tecnologia, é rápido e barato, né? Tá feito aqui, como a gente fala da IA hoje. Assim. Exatamente. Eu sou um apaixonado por isso, mas, cara, também, você vê tanto pulverização, tanta gente falando sobre isso, cara, cada um eu acho que está entrando num lado. O nosso olhar está muito mais para isso, assim, para a tecnologia como suporte para essa infraestrutura e não menos para distribuição e achar outros mercados. Acho que não é esse o nosso foco. E a gente ir caminhando para o fim aqui, a gente falou bastante que a securitização é um processo novo, né? É algo relativamente novo ainda aqui para a gente. Do ponto de vista de regulação, o que ainda precisa avançar para permitir, para abrir mais portas para que a securitização também cresça mais rapidamente aqui no Brasil? Acho que a gente avançou bem nos últimos anos. O marco legal da securitização e o marco regulatório, né, CVM 60, nos deram muito mais robustez. A gente vivia ali de coxa de retalhos de regulação antes disso. O que eu acho que hoje é o que a gente tem que trabalhar e é onde a gente está trabalhando exatamente no cenário da crise. O exemplo mais claro é o que a gente brinca. 20 dias para uma assembleia de investidores acontecer é um negócio que vem lá da lei
das SA de 76, assim. O mundo já é muito mais celery. Se eu consigo fazer assembleia digital, se eu consigo ter o contato do cara na ponta fim, por que eu preciso esperar 20 mais dias? Arrumar uma sala de hotel para colocar todo mundo dentro. Pô, já gastamos muito dinheiro com sala de hotel, com sala de reunião, muita correria por São Paulo, as épocas de patinete, inclusive eu tomei tombo com isso. Não, e quando você quer enrolar o cara ali, você faz uma reunião esquisita, sei lá onde, o cara não consegue chegar, enfim, não precisa mais disso. Não precisa mais disso. Então, assim, eu acho que a gente pode aprimorar a tecnologia e a regulação nesse cenário, de trazer o cara para a mesa. Especialmente porque é o que a gente está vivendo. E é um exercício que a gente está fazendo, a gente tem conversado muito com parceiros nossos, com a própria Ambima, para propor para a própria CVM assim, olha, vamos deixar um pouco mais claro isso, vamos dar mais outras oportunidades de que é o lance do quórum, da Assembleia ser mais celery, diminuir um pouco certas estruturas muito robustas, legais e regulatórias. Cara, hoje a gente consegue ter segurança, assim, Então, eu acho que a gente precisa um pouco para isso. Isso é algo que a gente hoje viu que talvez não esteja tão atualizado contra a realidade que a gente está hoje. O principal ponto que eu falo hoje, e é onde me pega muito, que é a minha maior dor hoje, é isso. Quando eu falo do dia a dia, a gente está rodando super bem, a gente tem muita robustez legal e regulatória, a gente tem muita parceria. Eu acho que a CVM, ultimamente, para o mercado de securitização, tem sido muito parceira da indústria, tem se cada vez mais aberto para conversar, para entender como é que funciona, tem se exposto para isso. A Ambima, como, poxa, esse parceiro do mercado, está ajudando muito e acho que sempre ajudou muito nos fóruns de securitização. Então acho que a gente tem hoje. Hoje a gente conseguiu falar assim, puta, nos últimos 3 anos a gente testou bastante essas duas regulações, elas estão muito, muito robustas, elas ajudaram o mercado a ter mais segurança. Eu nunca me esqueço que a gente fazia CRA olhando para a regulação de CRIA, assim, fazer uma analogia ali maluca e falar, toca o barco. Hoje não, hoje a gente tem a caixinha bem dividida, tanto que a gente consegue testar estruturas de CR, testar estruturas de debênture securitizada com aquela regulação que talvez estava até meio incipiente naquele momento. Hoje eu acho que o olhar tem que se olhar para o cenário de crise. Que ninguém gosta de falar, mas é o que a gente está vivendo hoje. Bate na porta, você tem que falar, né? Assim, exatamente. Pedir waiver para a CVM para fazer uma convocação que tem um quórum menor, porque eu preciso daquele quórum para aprovar uma RJ. Do mesmo jeito que eu te falei que eu consigo ser robusto e ir na frente, mas algumas coisas eu não posso deixar passar. Sim. Acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para isso, assim, sabe? As previsões e trazer um pouco também mais segurança de que eu, como securitizadora, tomando um partido, tomando uma atitude, eu tenho que ter mais segurança. Ela já tem, tá? Eu tenho um artigo bem claro e o Bruno gosta muito de trazer aquele artigo assim, cara, esse artigo aqui te dá toda a ferramenta que você precisa. Mas, cara, eu preciso ser para não ser tão questionado, assim. Eu sempre brinco, cara, ninguém questiona o gestor do fundo se ele tomou atitude A e B. Os investidores estão lá, os cotistas estão vivendo a vida deles. Mas o mercado tem uma tendência a questionar muito a securitizadora. E é claro, foi culpa nossa também no passado, porque a gente se esquivou muito. Uhum. E agora que a gente está tomando a frente, a gente precisa talvez só relembrar que, olha, estou aqui, eu vou fazer um bom trabalho. Então, olhar para esses cenários de... E a gente fala de RJ, mas execução e litígio é um cenário muito complexo também. E execução e litígio sai debaixo do radar. Puta, uma discussão judicial de um contrato, uma discussão judicial de um sacado que às vezes tem contra a securitizadora, porque ela é acreedora. Quantas ações judiciais eu não tenho de atraso de obra, de falta de entrega de um empreendimento em qualidade, de extrato que às vezes o incorporador não devolve, o cara entra contra mim, porque é aquele negócio meio predatório, o advogado lendo um contrato. Vixe, tem uma garantia aqui para o PEA, bota todo mundo que a gente ganha. Então talvez trazer um pouco mais de segurança para esse cenário, assim, porque o litígio está no meio do caminho. E ele faz parte do processo. Assim, a recuperação do crédito faz parte desse processo. Então olhar um pouco para isso, ter o juiz um pouco mais olhando para entender um pouco mais de segurança. Em São Paulo a gente tem bastante robustez, mas também a CVM ajudar a gente olhando para isso. Assim, olha, dá para ser mais celery, pode ser mais celery. Eu não preciso ter que ter tanto sofrimento para pedir a opinião do investidor e ainda assim aquela opinião pode não ser válida porque não atingiu o número certo do quórum, no percentual da operação pulverizada. Ter mais oportunidades de convocação. Acho que esse olhar é importante para a gente trazer de novo. Na estrutura nova, quando está tudo bem, vai bem. Mas quando dá problema é que a gente precisa mostrar, né? Então, e a CVM tem muito esse olhar do investidor pessoa física, do investidor pulverizado. Então, acho que é só essa perninha que agora é o que a gente está vivendo hoje, que é a que talvez falte hoje. E talvez daqui a 5 anos a gente vai falar de outra coisa, porque o mercado se desenvolveu de outra forma. Mas hoje eu acho que o principal fórum é esse, assim, pelo que a gente está vivendo. Márcio, obrigado pela conversa, que eu nem sei quanto tempo durou aí, foi,
longa, mas foi ótima. Obrigado por vir visitar a gente aqui. E vamos mantendo contato, tendo novidades, por favor, lembre da gente. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, é super oportunidade poder contar essas histórias. Eu acho que é muito gostoso poder dividir. Eu estou sempre disponível. Contem com a gente, contem comigo, com a Alpea. E obrigado de novo. Abraço a todos, gente. Até mais.